Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico, né? Estamos colocando aqui a lapelinha. Nós estamos aí numa missão, né? Que eu diria é a missão ardorosa, gente. Tá? Porque quando você começa a entrar dentro daquilo que do mundo metafísico, né? E você começa a mexer com muitas vezes com forças que não querem que você desperte, né? Nós temos muita coisa nesse canal para estudar, tem muita coisa. Mas eu estou, dizendo assim, eu estou selecionando alguns temas, né? Alguns temas são bastante pesados, muito, não é? Porque mexe com determinadas concepções de pessoas, né? E eu só posso dizer o seguinte, para você que está ajudando o nosso canal. Você não está fazendo em vão. Tá? Você não está fazendo algo somente por alguém, por mim. Você está fazendo isso por outras pessoas. Ainda que algumas pessoas não valorizem muito o trabalho que a gente faz. Mas vamos fazer o quê, né? Eu sempre digo o seguinte, eu acho que as pessoas não estão preparadas para a verdade, elas não estão preparadas para as revelações, nunca tiveram, tá? Mas a gente vai continuar aqui fazendo nossas ministrações de aula e tocando o barco para frente, né? O que a gente pode fazer? Tá? E eu estou decidindo aí ver se eu vou trabalhar com a edição de vídeo, né? O vídeo vai ficar mais pesado, né? Quando a gente faz a edição, a gente, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a gente não, o nosso notebook não tem como comportar muita coisa. Tá? Então as pessoas têm que um pouquinho assim entender isso também. Né? Muito bem. Dito isso, eu quero dizer para você que se você está chegando novo no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, se inscreva aí, toque o sininho, tá? Compartilhe o vídeo, divulgue o canal, né? Para poder ajudar a gente. E quiser fazer algum comentário também pode, tá ok? E aí eu quero também dizer a você que se você, né, tem tiver condições e puder ajudar o canal, ajude. Tá? E a chave Pix é robson.rnt@gmail.com. Tá? Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá a questão da chave Pix, tá ok? Tio Robson, no último vídeo você falou aí sobre Aristóteles, falou sobre os aspectos dos campos mórficos, dos campos morfogenéticos, né? Como é que isso é visto pelos gnósticos, né? E aí a gente
Eu digo sempre o seguinte: a gente nunca para de aprender. E o único legado que você pode deixar para alguém não é seu dinheiro, é a sabedoria, é o ensino, é o saber. Porque eu não sei se você já ouviu, mas o saber é poder. Eu digo isso porque aqui na minha cidade é o seguinte: as pessoas não gostam de mim. Tem muita gente. Tá? Mas me respeitam. Ok? Você não vê ninguém na rua tentando me abordar, me questionar. Né? E mesmo as pessoas, diremos assim, adversárias, avessas a gente, reconhecem que a gente tem capacidades, que a gente tem um saber, que a gente tem uma inteligência, só que eles não gostam de pessoas desse tipo, tá? Importante deixar claro isso aqui para vocês, porque de fato ninguém se iluda, tá? O pessoal não curte muito gente inteligente, tá? Inclusive é típico que as pessoas mais manipuladas são aquelas exatamente que ou estão se informando dentro de uma bolha, né, e aí elas não conseguem romper essa bolha, ou são pessoas que, diríamos assim, que não querem realmente saber de nada. Que mesmo os ateus, os ditos ateus, eles procuram entender um pouco mais para eles poderem refutar muita coisa. Muita gente tem me perguntado, Robson, sobre essa questão de ascensão. Eu estou procurando ensinar as coisas dentro de uma lógica, pessoal, que não adianta a gente vir aqui, vamos falar sobre ascensão. Tá. E se você não entender a visão dos gnósticos, aí não tem jeito. A minha grande preocupação, como quase se formando pedagogo, eu tive que trancar, mas como pedagogo, gente, assim como foi Allan Kardec, também foi um pedagogo, a gente tem que ter a noção do equilíbrio aonde a gente tem que ir o processo. Muita gente vem comentar no canal, por exemplo, Robson, não esmoreça, não desanime, porque a sabedoria não é para todo mundo. Tem pessoas que elas não querem, né? Inclusive o que a gente tem pessoas da minha cidade aqui que estão inscritas no canal. Mas eu sei quem está inscrito no canal porque lá no estúdio do YouTube a gente tem a lista completa das pessoas inscritas. Né? Então a gente sabe daquelas pessoas que têm interesse de fato de aprender e aquelas que, assim, vão esporadicamente, vão passando o vídeo, vão saltitando daqui para ali, daqui para lá e tal. Pronto, acabou. Certo? Essa é a ideia. Muito bem. Dito isso, eu quero só passar aqui um negócio rapidinho no quadro. Deixa eu ver se está por aqui as minhas canetinhas. Estão aqui. Né? Eu vou aqui. Então eu vou escrever aqui. Deixa eu ver até onde a câmera consegue abarcar. Está aqui. Tá bom. Então você vai ver que o mundo metafísico, tá? Esse aqui, ele pode ser compreendido como um mundo sobrenatural, mas não esse sobrenatural
de fantasma, né? E ele é compreendido como aqui com os seres sendo de natureza fractal, tá? O mundo proto-metafísico, pessoal, ou préter-natural, certo? Cuja a natureza é moroncial, ok? E você tem o mundo físico, ok? E o mundo físico é o mundo natural, certo? Aqui, aqui no caso o mundo físico é um mundo de natureza factual, ok? Certo? Então, por que eu estou escrevendo isso aqui? Tio Robson, diga aí para a gente como é que o senhor está escrevendo esse negócio, para a gente entender isso, tio Robson, que o pessoal às vezes dizem que o senhor é meio maluco, que está ensinando coisa aí que não existe. Não é porque essas pessoas não existem, não estudam mesmo, né? Eu não tenho culpa de gente que não estuda, de gente que não lê, né? Certo? Tudo bem. Se você for pegar, você vai colocar aqui o mundo aqui, você vai colocar o espírito aqui, ok? Estou usando uma didática para você entender. Aqui você vai colocar a alma, tá? Certo? E aqui você vai colocar o corpo, ok? Certo? Importante entender isso, né? Certo? Os gnósticos diziam que existiam os humanos eram divididos em pneumáticos, ok? Psíquicos, ok? Psíquicos certo? E chamavam de ílicos, ou pessoas fortemente ligadas à matéria, ok? Então, nessa região aqui, você coloca assim, aqui está o pleroma, só para nível didático da gente entender, pedagógico. Aqui está o paraíso onde fica a Sofia, tá? E aqui está o nosso mundo, a nossa realidade, tá? Ok? Para você entender. Né? E em cada, tá? Tudo isso aqui, pessoal, você só vai entender a partir do momento que você compreender que tudo isso funciona a partir de frequência, ponto, vibração, igual a D, a densidade. Ok? Se você não entende esse processo, não adianta a gente vir aqui falar de ascensão para você, que você não vai conseguir
entender. E como o próprio Aristóteles falava, e aí a gente tem que dizer isso para vocês, Aristóteles colocava, não é, a alma como a forma do corpo. Ok? Os seres humanos não entendem muito isso, e é até compreensível, gente, que as pessoas não entendam essas coisas. Porque quando você pega, por exemplo, os arcontes, tá? Os arcontes, se você for pegar os arcontes, por exemplo, você vai colocar os arcontes nesse patamar aqui. Ó. Então, os arcontes entrariam aqui, ó, porque eles estão entre o reino pleromático, tá? Certo? Então, eles estão abaixo do paraíso, onde a Sofia está, ok? E a influência deles, dos arcontes, vem até o mundo físico. Né? E se você quiser ainda, se você quiser entender, tem um mundo que nós poderíamos chamar de intrafísico. Ok? Porque é o mundo, ok? Porque é o mundo de seres que ainda estão, que são arcontes, mas que estão num patamar aqui muito mais baixo. A densidade para cá é muito mais densa do que a realidade onde a gente vive aqui. Então, se você quiser fazer uma ascensão para sair dessa realidade aqui, tá? E fazer um percurso, porque aqui você tem que entender que você vai ter que passar pelos 7 céus, ou 7 esferas dos arcontes, tá? Tem jeito. Então, quando a gente aborda esses aspectos aqui, você presta atenção, tá? Que quando o ser humano deixa o mundo físico, ele entra num mundo semifísico, porque ele não pode sair dessa realidade e passar para cá, que não tem jeito, tá? Isso é pedagógico. É um processo que você leva. Tá? Então, os gnósticos eles sabiam precisamente que eles estavam identificando seres, diríamos assim, seres de alta periculosidade. Né? Seres que podiam, e nós vamos estudar isso depois, porque nós vamos falar sobre seres intrapsíquicos, e você vai ver como é que esse mundo dos arcontes funciona. E tem gente brincando com isso, achando que os ETzinhos que andam por aí, nossa, são gente boa. Né? Acho engraçado porque eu vejo pessoas dizendo assim, tio Robson, deixa eu olhar bem aqui para a câmera. Tio Robson, eu vi os pleiadianos, eles são lourinhos, tudo de olho. Eles falaram para a gente só de transmissão de amor, de bondade, eles estão mandando muita mensagem aqui para a Terra. É mesmo. Ainda tem mais, tio. Também tem um mundo aí de dentro da Terra que também está enviando mensagem para a gente, entendeu? É. Pergunto, por que eles estão escondidos esse tempo todo? Você tem resposta? Se você tiver, mande aí para mim no comentário. Por que esses seres só vivem se comunicando com um grupo de gente aqui na Terra
falando do tipo, ó, o amor, a bondade, vocês, nós, né? E isso vem há milênios falando a mesma zérida e os humanos não aprendem nada, né? Certo? Muito bem. Dito isso, bora aqui num texto que eu quero abordar com todos, né? Eu estou falando sobre, eu quero levar vocês a refletir sobre o pensamento, tá, de Deus, tá, dos seres celestiais, do céu e a vida após a morte. Então, os líderes gnósticos, que é aquilo que nos interessa, dizia Deus é transcendente, inefável e distante da criação material. Tá? O verdadeiro Deus está no plano espiritual, enquanto o demiurgo cria o mundo físico de maneira imperfeita. Ok? O que os gnósticos falavam sobre os seres, tá, celestiais? Os seres celestiais são emanações de Deus, habitando o mundo espiritual que eles chamavam de pleroma, são intermediários entre o ser humano e o Deus Supremo, com o objetivo de guiar a alma em direção ao divino. O que é o céu para eles? Tá? O céu é o reino espiritual onde a alma retorna após alcançar a gnose, o conhecimento. Tá? É o lugar de união com Deus transcendente e a fuga do mundo material. E o que eles pensavam sobre a vida após a morte? Tá? A vida após a morte é entendida como o retorno da alma, tá, ao plano divino, depois de se libertar do corpo e alcançar o conhecimento. Os que não alcançam a gnose, tá, no mundo material, em ciclos de reencarnação, tá, material, ficam em ciclo de reencarnações. Porque, então, os gnósticos todos acreditavam na reencarnação? Não. Tá? Não. Ok? Inclusive, deve ter um quadro aqui que fala sobre isso. Tá? Então, olha, vamos dar um exemplo aqui do Simão, tá? Que foi um dos baluartes daquilo que veio a ser a gnose, só que ele era um pouquinho diferente dos gnósticos. Mas olha o que ele fala sobre os pneumáticos, tá? Aqui, olha, os psíquicos e os ílicos. Tá? Ele diz, os pneumáticos são aqueles que possuem a potência de alcançar a salvação devido à sua receptividade à gnose. Preste atenção nisso aqui. Tá? São aqueles que vivem dirigidos pelo Espírito, pela centelha divina. Os psíquicos, eles dizem o quê? O que é que a maioria dos gnósticos vão falar a mesma coisa. Os psíquicos têm uma alma inferior e podem ser salvos, mas não com a mesma facilidade que estes aqui. Tá? E os ílicos? Bem, aí os ílicos são os mais distantes da salvação ligados ao corpo material. Ok? Então você está dando uma passeada comigo, né, para você ver. Por exemplo, Menandro, outro líder gnóstico. Tá? Então ele dizia os pneumáticos são as mais... os espirituais são os mais capacitados para alcançar a gnose. Tá aqui, ó. Tá? Os psíquicos são o quê? São almas que podem ser salvas, mas de forma mais difícil. E os ílicos?
Os ílicos têm a capacidade de alcançar, quer dizer, os ílicos têm a capacidade de alcançar a gnose, a capacidade tem. Agora, se vão conseguir, é outra coisa. Estou só pegando isso aqui para a gente depois vai dar continuidade lá. O Basílides diz, olha, pneumáticos, tá, têm acesso direto ao pleroma e à verdade. Tá aqui, ó. Os psíquicos, tá, estão mais próximos da salvação, mas precisam de orientação. Os ílicos, tá, certo? São os mais distantes, ligados ao corpo físico e ao mundo material. Tá? Então, o Monímios, ele fala o seguinte: os pneumáticos podem alcançar a salvação pela pureza espiritual. Tá? Os psíquicos têm uma alma mais inclinada ao mundo material. Okay? Os ílicos são considerados irrecuperáveis. Aqui, ó. Então, eu vou voltar lá para o quadro, acho que eu estou lá no quadro, né? Aí eu volto para esse quadro e vocês já observaram que os gnósticos estão ali dizendo assim, olha, tem 3 classes de pessoas. Ah, mas essas 3 classes de pessoas não são literal, tio Robson, tá? É simbológico, porque todos os seres humanos são pneumáticos, tá? Psíquicos e ílicos. E em todos nós temos isso. Isso aí é a primeira explicação do tipo do cara que quer escamotear, né? Não, eu não posso dizer que eu sou pneumático, né? Então eu tenho que dizer o seguinte, que tudo isso está dentro de nós. Né? Então, portanto, que isso não é grupos humanos separados. Né? Que não é humanos no sentido de que os humanos, diríamos assim, são 3 grupos. Né? O apóstolo Paulo, por exemplo, para ele dar uma explicação a respeito disso, ele disse que deixai-vos guiar pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, Paulo, quando falava de carnal, ele estava falando do homem enquanto sua natureza corpórea e psíquica. O homem carnal era aquele que vive da carne, da materialidade, da massificação de si mesmo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz também assim, não vos conformeis, olha só, não tomem a forma deste aeon, deste mundo, mas se transformem, sofram uma metamorfose. Lembram do campo morfogenético? Morfê vem de metamorfose, de mudança, de forma. Então, a alma é a forma do corpo, disse Aristóteles. Então, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, não entreis na forma ou na forma deste mundo, mas transformai-vos, sofram uma metamorfose pela sua maneira diferente de pensar e agir. Quando é que a gente entende que alguém é espiritual?
quando alguém tem as capacidades da racionalidade e da lógica, tá? Porque Platão e tantos outros viam que a vida, diremos, a vida do espírito era a vida do intelecto, uma pessoa intelectiva. Eles viam na capacidade humana da racionalização, tá? Uma certa, aquilo que os teólogos depois vão chamar de vida angélica. Porque também Platão diz, vocês têm a alma racional, vocês têm uma alma instintiva, anímica, e vocês têm uma alma vegetativa. Né? E o Aristóteles vai dizer bem, a alma é a forma do corpo, é ela que dá forma ao corpo. Né? Então, vocês viram que os gnósticos, ao dizer que as pessoas psíquicas têm ainda uma capacidade de atingir, né, diríamos assim, a capacidade de se elevar. Mas para isso elas têm que ter pessoas que as orientem, que as capacite para isso. Porque gente espiritual não é quem anda com o texto na mão, com a Bíblia debaixo do braço, ou que frequenta reuniões espíritas, ou que vai num terreiro de Umbanda ou do Candomblé e acha que eu sou espiritual. Porque esse pessoal, dentro da igreja eles são uma coisa, fora da igreja eles são outra coisa completamente diferente. Aqui na minha cidade está cheio de gente assim. Que são aqueles hipócritas que ficam se achando os né, a última bolacha do pacote, né? E a gente depois vai olhar a vida do camarada, é trambiqueiro, é traficante, é matador, é não sei o quê. Você pode reparar isso aí. Se você quiser esconder uma vida desregrada, entre numa igreja. Você não precisa estar numa igreja ou em qualquer religião para mudar de vida, para ter uma vida mais decente, para ter uma vida mais melhor. Vida perfeita você não vai ter aqui não. Se você está imaginando que aqui você vai atingir a perfeição, você não vai. O livro de Urântia diz, por exemplo, que Jesus, ao falar na casa de meu pai há muitas moradas, é porque quando o livro de Urântia é muito claro sobre isso. Tanto que o livro de Urântia não toca em reencarnação. Ele fala que após a morte vem a ressurreição e a ascensão. Você vai para outros setores da cosmologia deles, né? De uma cosmologia onde você sai do planeta, você vai para outro lugar, você vai para uma outra vida e tudo mais. Lembrando que os gnósticos, pessoal, lembrando que não os gnósticos, mas o livro de Urântia traça uma cosmologia que nem o Carl Sagan teria pensado nisso. Quem ainda não leu o livro, procure ler. Se der conta, leia. Né? Certo? Isso, gatinho. Você está focando em mim muito, muito bem. Você trouxe o tio Robson mais próximo, né? Olha só como é uma câmera inteligente. Ela trouxe a gente mais para próximo da gente. Mas eu não quero. Volte para lá. Isso. Beleza. Então, eu fico sempre falando essas coisas, gente, porque é típico da gente observar que as pessoas são muito difíceis delas tirarem as crenças limitantes da cabeça delas. Ok? Muito difícil.
É, e às vezes as pessoas acabam entrando em determinadas coisas sem perceber que elas estão sendo enganadas. Tá? Muito bem. Então, vocês viram como os gnósticos pensavam, né? Sobre Deus, né? Olha aqui. Seres celestial, céu e vida após a morte. Platão acreditava em um Deus transcendente, mas não via como uma divindade pessoal. O demiurgo, que representa uma inteligência ordenadora, cria o mundo material de acordo com as ideias perfeitas. Agora, preste bem atenção que aqui está o problema. Platão, tá? Porque nas lojas maçônicas, Platão é muito mais reverenciado que o próprio Jesus. Você sabe por quê? Por causa da ideia dele do demiurgo. Platão achava que ele era um deus menor, tá? Era um deus menor, mas ele era bom. Ele não era um deus transcendente, mas ele deu uma força para nós aqui. E os gnósticos diziam: o quê? Esse Deus aí? Mas até eu, pessoal, se vivesse na época dos gnósticos, eu diria: nossa, acreditar nesse Deus da Bíblia, nesse louco desvairido que está aí, né? E nós vamos estudar depois em alguns vídeos aí à frente como é que os gnósticos concebiam o demiurgo, quem é o demiurgo, e vocês vão ver a relação do demiurgo e Aldabaote com Javé e com Enlil da Suméria, para acabar com essa história de acharem que o Enlil é uma coisa, o Jeová é outra e não sei quem mais é outra coisa. Não, não é. E eu vou abordar aqui uma outra ideia que está no Panarion, né? De Epifânio de Salamina. Ele, refutando os gnósticos, ele vai dizer que existia uma crença. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí. Talvez seja o próximo vídeo. Tá? E ele vai dizer a crença que se tinha, né, na tridiática. Né? Tridiática. Né? E aí nós vamos ver as várias visões que se põem sobre esse assunto. Ok? Muito bem. Vamos voltar para cá. Então, o Platão exaltou o demiurgo, que é o mesmo demiurgo da escola, das lojas maçônicas. Sobre os seres celestiais, como os deuses e as almas puras, estão associados ao mundo das ideias, governando o cosmos, ajudando a alma humana a alcançar a verdade. O céu, ou o mundo das ideias, ele se refere muito a isso aqui, ó, tá? É o lugar das realidades eternas perfeitas. A alma que busca a verdade e sabedoria ascende a esse reino ideal e imortal. Ele diz: a vida após a morte é uma viagem da alma. Se a alma viveu de acordo com as ideias e a razão, ela retorna ao mundo das ideias. Caso contrário, olha aqui, ó, a alma pode reencarnar em um corpo até alcançar a perfeição. Está lascado. Tá? Então, o Platão foi o cara que desenvolveu a ideia de transmigração de alma, da reencarnação. Tá? Então não adianta as pessoas ficarem bravas. Estou brava com o tio Robson, não olhe mais o canal dele, porque ele fica desfazendo da reencarnação. Paciência, né?
Eu não vou endossar coisa aqui só porque alguém acredita que existe. Eu já falei no outro vídeo, eu não desconheço a existência da reencarnação, mas não concordo com o estilo dessa reencarnação que hoje se, se coloca no nosso, tá? Na nossa realidade. Certo? Eu não reconheço isso. Eis aqui o X da coisa. Tá? Então, portanto, tenhamos muito cuidado ao a gente ficar endossando determinadas crenças sem a gente partir do princípio de quem foi que falou essas coisas, quem escreveu sobre elas, tá? E o que está por trás disso. Tá? Vamos lá. O Plotino, tá? Ele já tinha uma outra noção, né? Que é o aqui, ó. Que é isso aqui. Deus é o Uno, uma fonte transcendente de toda a realidade. O Uno não é pessoal, mas é a origem de tudo que existe, da qual emanam todas as realidades, incluindo o nous e a alma do mundo. O nous, a razão. E isso aqui, pessoal, tem uma relação muito próxima com a ideia dos três deuses, que eu não vou aprofundar agora aqui. Tá? Os seres celestiais são emanações do Uno, como o nous, o intelecto e a alma do mundo, sendo as emanações mais elevadas responsáveis pela ordem e a perfeição do cosmos. Tá? Anima mundi. Ok? O céu, no neoplatonismo, é o Uno, é o reino da contemplação. Olha aqui, ele vai usar pela primeira vez essa palavra aqui. Ó. Contemplação intelectual. A alma alcança a pureza, retorna ao Uno, participando de sua perfeição e unidade. Mas qual é o caminho? A contemplação intelectual. Tá? E a vida após a morte? Após a morte, a alma busca retornar ao Uno. Aqueles que alcançam a purificação ascendem ao divino, enquanto os impuros permanecem ligados ao mundo material ou se perdem em emanações inferiores. Agora, preste atenção que ele não fala aqui de reencarnação, mas ele diz aqui, ó, tá? Ficam presos ao mundo material, tá? Ou se perde em emanações inferiores. Ó. O que é que ele está endossando aqui? Duas coisas. Ele está dizendo o seguinte: quando alguém morre, mas é muito ligado à vida da matéria, o que é que vai acontecer? Ou essa pessoa vai ficar presa, ela não consegue sair, tá? Porque a densidade ainda é muito forte nela, e ainda tem mais. Que é a ideia de que, de uma certa forma, as pessoas ficam presas nisso. Né? Qual é a maneira, segundo os globalistas, os infericistas, o que eles dizem? Eles dizem assim, tá? Então vamos lá. Eu vou para cá agora. Né? Aqui, ó. Vou desenhar bem aqui assim. Então eles dizem aqui que como nós moramos numa boleta, a gente só fica retido aqui nessa coisa, a gente não cai aqui para lá, aí, porque existe uma coisa chamada gravitação. Ok? Então ninguém sai voando pelo espaço, que tem um negócio chamado gravidade, que é uma gravidade mesmo, entendeu? Essa ideia. Mas você também entende que quando uma alma
ou um espírito, eu gosto de falar de espírito, quando o espírito, né, adquire o corpo depois da morte, ele pode ficar retido nesse próprio mundo material. Daí não é estranho que o pessoal tenha criado a tal ideia de umbral. A questão não é essa bem, não. A questão é que tem pessoas mortas andando por aí o tempo todo. Mas como elas estão em um corpo moroncial, tá? Que, diríamos assim, é semi, tá? Por isso que é um corpo préternatural, quer dizer, é préter no sentido de que é pré o natural. Então, certo? Ele detém algumas capacidades, tá? Mas, no entanto, essas pessoas continuam presas aqui por um processo que a gente poderia ser de gravitação. Tá? A gravidade. E quando algumas fazem o processo de ascensão, elas vão ter uma dificuldade de passar pelos arcontes. Por quê? Por que, tio Robson? Fale aí para nós. Porque elas não vão ter a capacidade de progredir. Não é? E acabam sendo aprisionadas em lugares que muitos chamam de colônias espirituais e etc. Ok? Muito bem. Né? E aí o Plotino diz, olha, ou ficam presas na matéria, ou caem para emanações inferiores. Quer dizer, aquele local que a gente viu ali, os ínferos, inframaterial, tá? Desce para regiões mais baixas do que a própria Terra. Tá? Muito bem. Pitágoras acreditava em um princípio divino, mas não em um Deus pessoal. O universo governado por, ele vai dizer o quê? Por uma inteligência cósmica. Tá? Tá muito em moda hoje falar disso. E as leis matemáticas universais. Aí ele diz, os seres celestiais, em sua visão, são forças cósmicas divinas que influenciam o equilíbrio do universo, ajudando as almas na purificação. O céu, para Pitágoras, seria o reino dos deuses e das almas puras, além das esferas perfeitas. Tá? Certo? E a vida após a morte? Ele diz, a vida após a morte envolve a reencarnação. Aí ele vai endossar a ideia de reencarnação. As almas transmigram de um corpo para outro, tá? Aqui, ó, transmigram de um corpo para outro até alcançarem a purificação, tá? E a perfeição, vivendo em harmonia com o cosmos. O ciclo de reencarnações tem um fim quando a alma alcança a pureza. E aqui está o problema. Tá? Você acha verdadeiramente que um ser humano vivendo, reencarnando aqui, ele vai alcançar a pureza? Me responda essa pergunta no comentário abaixo. Porque essa ideia é tão estapafúrdia, porque quando o cara
reencarna segundo a própria doutrina, 99,99% não sabe da vida anterior. Como é que ela vai purificar de uma coisa que ela não sabe? Reencarnação é escravidão, gente. Simples assim. Né? O Aristóteles, aí a gente dá um pulinho aqui para o Aristóteles, ele dizia, Aristóteles não via Deus como uma figura pessoal, mas como um motor imóvel, tá? Aquele que é movido, aquele que move, mas não é movido por nada, ok? Certo? O ser que causa movimento sem ser movido. Deus é a causa final, é o princípio do movimento cósmico. Tá? Ele também, Aristóteles não abordou diretamente os seres celestiais, no sentido de entidades espirituais, mas acreditava em inteligências ou entes celestiais sem o motor imóvel, a causa última do cosmos. Tá? O céu para Aristóteles era o movimento circular, a perfeição das esferas celestes. Vamos lembrar que ele tinha uma cosmologia completamente diferente do que tem hoje. Tá? Não havia um conceito de céu como uma recompensa espiritual, mas sim como um reino de corpos celestes. Tá? Era o que ele via, as estrelas fixas e etc. A vida após a morte, em Aristóteles, não implica em recompensa ou punição espiritual. A alma humana é imortal em sua capacidade racional, mas não sobrevive à morte do corpo. Está aqui, ó. Tá? Não sobrevive à morte do corpo. Não há um céu ou inferno, apenas uma destruição da alma corporal. Acabou-se. Tá? Eu me lembro que eu fui falar sobre isso um dia, e tinha um cidadão que se comunicava comigo, né, aqui pelo Zap, né? E o camarada ficou muito chateado. E aí ele... Por isso que eu não gosto de dar Zap para ninguém, porque as pessoas acham assim, bem, primeiro eu tenho que falar para ele o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Pera lá, calma. A gente tem uma amizade, né? E é engraçado porque eu já falei dos meus amigos, são dois irmãos. Eu, sinceramente, assim, tenho a maior admiração por eles por questões, não é porque eles ajudam o canal, não, gente. É porque a gente percebe que eles são pessoas que têm bons pensamentos e eles são pessoas que têm um grau de, diríamos assim, de empatia, né, de compaixão, que é uma coisa importante na vida hoje. O mundo seria tão diferente se as pessoas agissem mais desse modo. Então, esse cidadão ficou chateado porque quando eu disse que a alma não existe. A alma é a forma do corpo. Aristóteles falou e o Tomás de Aquino vai também endossar isso aí. Aristóteles simplesmente falou o seguinte: olha, gente, morre o corpo, morreu a alma também, acabou. Porque uma alma que não anima nada, para nada serve. Porque a palavra alma vem de ânima, né? Aquilo que anima. Para os hebreus era chamada de nefesh. Portanto, era respiração. Até significar também a garganta. Tá? Então a alma era nunca
na história bíblica, eles acreditavam nesse negócio de vida após a morte, não. Eles acreditavam que o cara morria e ia para um lugar chamado Sheol. E ficava lá até aguardando a, a ressurreição. Tá? Não reencarnava nada. Né? E na Bíblia católica só começou a aparecer essas ideias de imortalidade da alma porque eles acrescentaram ali em torno de 6 livros, que já é livros que são helenistas. Portanto, tem ideias platônicas no meio. Né? Então, a gente precisa entender que no mundo da cultura mesopotâmica não tinha muito essa ideia de reencarnação, não. Tá? Morria, morria, acabou a história, o cara ficava lá, tanto que a palavra que a gente usa hoje para cemitério, que vem de uma palavra chamada kermetério, que queria dizer dormitório. O que é que as pessoas estão fazendo lá no cemitério? Dormindo. Tá? Essa era a ideia de que, num futuro, as pessoas seriam chamadas à existência, a voltarem à vida através da ressurreição. Tá? Ok? Eu vou pular alguns aqui e vou aqui para o Tomás de Aquino. Tá? Tomás de Aquino. Então, o Tomás de Aquino diz o seguinte: Deus é o Criador absoluto do universo, um ser pessoal, transcendente. Ele é a causa primeira de tudo que existe e tudo no cosmos depende da sua vontade. Tá? Os seres celestiais, Tomás de Aquino acreditava em uma hierarquia de seres celestiais, incluindo anjos e arcanjos, que têm diferentes funções na ordem divina e servem como intermediários entre Deus e os seres humanos. O céu é a união eterna com Deus, onde juntos desfrutam da beatitude. Essa palavra beatitude quer dizer da santidade. Tá? Em estado de felicidade plena e eterna, na presença de Deus, onde a alma humana se torna completamente realizada. Mas vamos lembrar, ele não está falando do Deus do pleroma, ele está falando do Deus da Bíblia. Tá? Vamos só entender isso. Vida após a morte. Após a morte, as almas são julgadas por Deus, os justos são recompensados com a vida eterna no céu, enquanto os ímpios são punidos no inferno. A alma e o corpo serão reunidos na ressurreição do fim dos tempos. Agora, veja bem aqui, o autor do texto aqui, ele comete um erro ao entender isso aqui, entendeu? Porque o Tomás de Aquino, ele vai levar a ideia de Aristóteles de que a alma é a forma do corpo e ele não vai endossar a ideia de que tem uma alma que sai do corpo e que, portanto, o ser humano tem a potencialidade própria de sobreviver à morte. Tá? Porque é isso que a gente está falando. Tá? Porque quando você admite que você tem uma alma que tem um potencial para não morrer, aí a coisa complica. Tá? Porque a visão do Aristóteles era: morre o corpo, morre a alma. Porque a alma é apenas o ânimo do corpo. O que sobrevive? O espírito. A capacidade, aquela parte, né, junto com a centelha divina, com a intuição, com a consciência, que vão formar, porque o ser humano passa a ter um organismo, à medida que a centelha divina entrou na vida dos humanos, eles passaram a ter um organismo
diríamos assim, sobrenatural. Então, quando alguém desencarna ou morre, eu não gosto de falar essa palavra desencarna, porque a palavra certa é morre mesmo, né? Quando uma pessoa morre, ela a, adquire um corpo moroncial, tá? Que é semelhante ao corpo físico, mas não igual. Isso não decorre porque a pessoa tem algo nela que sobrevive. Não. É porque tem um processo, né, da morte que é a liberação das energias, né, dos campos mórficos que vão formar um corpo para ela, né, totalmente diferente do corpo físico, mas semelhante a ele. Ok? Então, meus amigos, é, eu acredito muito, mas muito mesmo, que se as pessoas não aprendem a viver, não vão aprender a morrer. Ok? E as pessoas ficam sempre acreditando de que o cara cai acolá, bofe aí, aquela alma sai do corpo, fica olhando para o corpo, fala, rapaz, eu morri, ó. Nossa. Aí já aí aparece, porque as pessoas acreditam que é igual o filme O Ghost, né? Aí ele diz, não, aí daqui a pouco vem um monte de seres branquinhos, tudo de túnica branca, e dizem, meu querido, vamos, você precisa de ajuda. Entre no túnel. E lá no final, você será enganado novamente. Um forte abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Saúde, paz e muita felicidade.